Bom, gente, vamos continuar falando de bases e dimensões, tá? Então lembre-se que base é um conjunto gerador que é Li também, tá? Então ele gera um espaço vetorial e ao mesmo tempo ele é linearmente independente. E o que acontece? Isso garante a unicidade da minha representação dos vetores. Perfeito? Então, o primeiro teorema que eu vou introduzir aqui, ele é meio consequência da independência linear da base, tá? Então, seja os vetores S igual a V1, V2 e Vn, uma base do espaço vetorial V, e seja V um vetor qualquer dentro desse espaço, tá? Então, os coeficientes na representação V, C1, V1 mais C2, V2, mais assim por diante, Cn, Vn, serão únicos. Tá? Então, esses coeficientes C1, C2 até Cn têm uma única representação caso os meus vetores formem uma base. Tá? Então, isso está conectado com o fato de ser um conjunto linearmente independente. Né? Essa era a prerrogativa de qualquer forma. O que é interessante é que esse teorema tem algumas consequências mais práticas. Então, pense o seguinte, esse sistema de equações que eu coloquei aqui, tá? Eu afirmo que ele possui uma única solução, tá? Então, veja, eu posso reescrevê-lo nessa forma, na forma vetorial. Então, eu tenho aqui um coeficiente x1 vezes o meu vetor 3, 1 e 2, mais o coeficiente x2 vezes 1, menos 1 e 2, mais x3 menos 1, 1 e 1. É igual a 2, 2, 6. Então, veja que eu só transformei esse sistema aqui nessa equação vetorial, tá? É exatamente a mesma coisa. Geralmente a gente faz o contrário, né? Daqui para cá. Mas agora eu sei que esse sistema só tem uma solução, eu escrevi dessa forma. E qual que é a consequência disso? Esses vetores 3, 1 e 2, 1, menos 1 e 2, menos 1, 1 e 1, eles formam uma base, tá? Para o meu espaço R3. Simplesmente por causa desse teorema, que diz que se esses vetores formam uma base, essa representação é única. Como eu estou falando que esse sistema aqui tem uma única solução para x1, x2 e x3, significa que esses vetores aqui, eles são uma base, né? É uma coisa invertida. O teorema fala, esses vetores são uma base, então esse vetor V tem uma única representação. Aqui eu estou falando, eu tenho uma única solução nesse x, então significa que esses vetores são uma base. Perfeito? Isso também tem consequências para matrizes, obviamente, né? Então a primeira consequência é o seguinte: se as colunas de uma matriz A formam uma base para meus reais de n dimensão, então A é uma matriz quadrada de ordem n. E também, pensando também naquele exemplo, a gente pode falar o seguinte: se as colunas de uma matriz formam uma base do Rn, e se somente C, A vezes x igual a B, possuir uma única solução para qualquer B. Tá? Então a gente poderia, nesse exemplo, a gente poderia também escrever esse sistema na forma matricial, e se ele possuísse uma única solução, significaria que os meus vetores eles são uma base. Tá bom? Então, o próximo teorema diz o seguinte: se os vetores S de V1 até Vn é uma base do espaço vetorial V, então qualquer conjunto n mais 1
vetores é linearmente dependente e, consequentemente, não vai ser uma base, tá? Por outro lado, qualquer conjunto de n-1 vetores não será suficiente para gerar o V, logo também não será uma base. Tá? Então, isso vem em consequência também daquelas propriedades que a gente falou da independência linear e dos conjuntos geradores. Perfeito? Agora, veja bem. Então, isso implica que podem existir infinitas bases ou inúmeras bases para o mesmo espaço. A grande questão é o seguinte: todas elas possuem um mesmo número de vetores, tá? E aí é quando a gente entra em dimensões. Então, se uma base de S tem n vetores, a dimensão de V é n. Escrevemos dim V igual a n e dizemos que V tem dimensão infinita. Nesse caso, V ele é chamado de um espaço vetorial n-dimensional. Perfeito? Então, vamos ver o seguinte. Então, veja esse espaço de matrizes de ordem 2 por 3, tá? Ela tem dimensão 6. Vamos ver por quê. Imagina uma matriz qualquer, tá? Então, eu tenho aqui o primeiro elemento A, depois o B, C, D, E, F. Essa aqui é uma matriz de ordem 2 por 3 qualquer. Como é que eu posso escrever ela em termos de outras matrizes, como uma combinação linear de outras matrizes? Tem infinitas formas, mas a mais fácil seria o quê? Eu tenho essa matriz aqui, que seria A vezes ela, mais B vezes essa matriz, C essa, e assim por diante, tá? Então, não à toa, essa daqui, vocês podem ver, ela é linearmente independente e forma o meu espaço de matrizes de ordem 2 por 3. Então, essa aqui a gente chama, é a base canônica desse espaço. E veja que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 matrizes. Se ela tem 6 matrizes, são linearmente independentes, e a gente viu que forma uma base para o meu espaço, isso significa o quê? Que a dimensão do meu espaço são 6. Só lembrando aqui que, como eu estou falando de espaço vetorial, essas matrizes também podem ser chamadas de vetores, né? O outro caso que a gente viu é o que? Os polinômios de grau n. Esses vão ter dimensão n mais 1. Por quê? Lembra um dos vídeos lá atrás? A gente viu que esse conjunto de polinômios formam uma base para o espaço vetorial de n dimensões. Então, começa com 1, x quadrado. A gente viu que isso é linearmente independente. E a gente viu que também gera esse espaço. Então, é uma base. Então, ele tem quantos vetores ao todo? Ele vai ter o 1, daí o x elevado a 1, x elevado a 2 e até x elevado a n. Então, ele tem 1, né, mais n vetores. Tá? Então, a dimensão vai ser n mais 1. Tá bom? Então, aí só tomar cuidado, porque alguns espaços vão ter algumas pegadinhas, alguns truquezinhos, tá bom? Formar bases não é uma coisa muito fácil, tá? Requer um pouco de cuidado, cálculos bem minuciosos. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais de bases, pensando em resolver 2 problemas diferentes, tá bom? Então, até lá!